Olá, eu sou Rogério e este é o vídeo 20. Nesse vídeo nós vamos continuar discutindo alguns fatos que ocorreram ao longo da guerra e vamos começar esse vídeo falando do ano de 1941, quando a guerra já estava a pleno vapor, a Alemanha dominando praticamente toda a Europa, sendo considerada praticamente imbatível, e aí já começaram os problemas para os alemães, né? Então vamos começar com o mês de março, que foi quando a Iugoslávia aderiu ao eixo, ou seja, a Iugoslávia se uniu à frente de batalha alemã, que já tinham outros países também associados com a Alemanha. Em abril, os alemães invadem a Grécia. Mas por que os alemães invadiram a Grécia? Na realidade, os alemães invadiram a Grécia para dar um apoio a Mussolini, que estava fazendo besteira pela região. E essa invasão da Grécia retardou o início da invasão da Rússia, que aí gerou todo o problema que os alemães vieram a vivenciar com o inverno, né? Em 10 de maio, Rudolf Hess, que era o primeiro após Hitler na hierarquia, o cara não batia direito, não, ele era meio... não funcionava direito esse cara. Ele simplesmente pegou um avião e foi para a Escócia. Ele pilotava, ele tinha aprendido a pilotar avião na Primeira Guerra, ele era piloto, pegou o avião sozinho, Messerschmitt, atravessou o canal e pulou de paraquedas na Escócia para tentar falar com Churchill através de uma conexão que ele tinha lá para parar a guerra, terminar a guerra na esperança de tentar pôr fim ao conflito. Com isso, Hitler ficou louco da vida com ele, disse que o cara era maluco, que era traidor, que era isso, que era aquilo, e continuou a guerra do mesmo jeito. E o Rudolf Hess, quando chegou lá, não conseguiu falar, foi com ninguém, foi preso e ficou preso até os últimos dias de vida na prisão de Spandau, aos redores de Berlim. 22 de junho. 22 de junho foi, de 1941, foi um domingo. Foi quando se deu início à Operação Barbarossa, ou Barbarroxa, quando os alemães invadiram a Rússia. Olha que interessante. 22 de junho de 1941 completam exatamente 129 anos após a invasão da Rússia por Napoleão. 129 anos exatos. E quando a Alemanha invadiu a União Soviética, ela tinha uma mobilização em torno, próximo, que eu não tenho como se dar o número exato, de 4 milhões de soldados para tomar a Rússia. Agora, a gente pensa, 4 milhões é muita gente, é muito combatente, é muito soldado, é muito efetivo. Não é não. Porque eles resolveram entrar ao longo de 2.900 quilômetros, do norte ao sul da Rússia. Então, esse avanço do exército alemão foi algo assim esplendoroso. Por quê? Porque ele dividiu forças, ele tinha uma tênue linha de avanço, e essa tênue linha de avanço continuou avançando durante algum tempo para o interior da União Soviética. No dia 9 de setembro, junho, julho, agosto, em menos de 3 meses, eles já tinham cercado Leningrado. Começou o cerco de Leningrado. 29 e 30 de setembro de 1941. Essa data é uma data que foi marcada pelo massacre dos judeus em Babi Yar, na Ucrânia, pelo Einsatzgruppen da SS. Foi um massacre famoso que eles mataram um monte de judeus nessa região da Ucrânia. No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses bombardearam Pearl Harbor, no Havaí. E 3 dias depois, Hitler resolve declarar a guerra aos Estados Unidos. O Japão bombardeia Pearl Harbor, dia 7 de dezembro de 1941. Os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. E a Alemanha toma as dores do Japão, deveria tomar, é claro, porque era aliado, e declara a guerra à Alemanha. Mas a Alemanha não tinha isso pelo lado japonês. Porque se tivesse, quando a Alemanha invadiu a Rússia por um lado, o japonês invadiria pelo outro. Não é verdade?
Vamos passar agora para 1942. Em maio, os Estados Unidos já começaram a responder à agressão do Japão. Então, em maio de 1942, houve a Batalha do Mar de Coral. Aí já é a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, né? Basicamente japoneses e americanos. Em junho, já houve a Batalha de Midway. Vamos voltar para a Europa. De 17 de julho a 2 de fevereiro de 1943, já no ano seguinte, houve a Batalha de Stalingrado, que foi o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães começaram a recuar. E em agosto de 1942, os americanos já tinham tomado Mar de Coral, Midway e vários outros pontos, e teve a Batalha de Guadalcanal. 1943. De 14 a 24 de janeiro de 1943, já teve a Conferência de Casablanca entre os aliados. No dia 2 de fevereiro, como eu falei anteriormente, foi o fim da Batalha de Stalingrado, quando os russos começaram a recuperar o território perdido e avançar sobre os alemães. Com isso, claro que as informações circulavam, no dia 19 de abril de 1943 teve o levante do gueto de Varsóvia. O pessoal que estava preso no gueto em Varsóvia já começou a combater os nazistas, né? E de 5 a 24 de julho de 1943 ocorreu a Batalha de Kursk. Essa batalha se tornou famosa porque foi a maior batalha de tanques de guerra que já ocorreu em toda a história até hoje. E no dia 25 de julho, o governo de Mussolini caiu e ele foi preso. Parando agora para 1944, vamos pegar o que houve de mais importante, que é o assunto mais famoso, foi o desembarque da Normandia. O desembarque da Normandia ficou conhecido como Dia D, no dia 6 de junho de 1944, e marca a retomada da Europa pelos aliados. Em junho de 1944 também já estava ocorrendo a guerra no Mar das Filipinas. Aí já vamos para a guerra no Pacífico. Em junho também houve a tomada das Ilhas Marianas e de Saipan. Também houve o início dos bombardeios a Iwo Jima, ou seja, os americanos estavam tomando ilha a ilha, se aproximando cada vez mais do Japão. E no dia 20 de julho de 1944, teve a famosa Operação Valkyria, que foi uma tentativa, mais uma das tentativas de assassinar Hitler, quando ele estava na Toca do Lobo, lá na frente de batalha, que por pouco não houve sucesso nesse evento. No dia 13 de agosto de 1944, houve o início da retirada alemã da França. No dia 25 de agosto, a libertação definitiva de Paris. Em outubro, os americanos já estavam na guerra do Golfo de Leyte, mais perto ainda do Japão. Em junho de 1944, começaram os bombardeios à ilha de Iwo Jima. Agora vamos falar de 1945. Em fevereiro, estava ocorrendo a guerra de Iwo Jima, logo após o bombardeio, né? De fevereiro a abril de 1945, os americanos tomaram Okinawa. Em 28 de abril, houve a prisão de Mussolini, a detenção e execução. Ou seja, ele estava tentando fugir da Itália quando ele foi morto. Pegaram ele, mataram ele e a amante dele, Clara Petrassi, e penduraram os corpos num posto de gasolina em Milão. No dia 29 de abril, o exército alemão capitula na Itália. No dia 30 de abril, Hitler e Eva Braun se suicidam. No dia 2 de maio, os soviéticos tomam Berlim. Já no dia 4 de maio, há uma capitulação dos alemães na Holanda, Dinamarca, Noruega e Alemanha. Agora vamos passar de novo para o Pacífico. 6 de agosto, bomba atômica sobre Hiroshima. 9 de agosto, invasão da Manchúria pela União Soviética.
e a bomba atômica em Nagasaki. No dia 14 de agosto houve a rendição do Japão e no dia 2 de setembro houve a oficialização do fim da Segunda Guerra Mundial entre Japão e Estados Unidos. Com isso, eu dou uma finalização nesse breve e rápido retrospecto de alguns dos principais eventos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial.